Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Você está no nosso canal do YouTube, Filho de Deus. Eu sou Márcio Cândido, escritor, autor do livro O Filho de Deus, Fazei tudo o que ele vos disser. E nesse canal, nós estamos promovendo um estudo sobre os quatro evangelhos de Cristo. E hoje com a passagem A Samaritana, que segue descrita exclusivamente no Evangelho de João. E faremos uma leitura e um aprofundamento. E faremos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Deus esteja conosco. João capítulo 4, versículo de 1 a 30 e de 39 a 42. O Senhor soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele recrutava e batizava mais discípulos que João. Se bem que não era Jesus quem batizava, mas seus discípulos. Deixou a Judéia e voltou para Galiléia. Ora, devia passar por Samaria. Chegou, pois, a uma localização da Samaria chamada Sicar, junto das terras que Jacó dera a seu filho José. Ali havia o poço de Jacó. E Jesus, fadigado da viagem, sentou-se à beira do poço, e era por volta do meio-dia. Veio uma mulher da Samaria tirar água. Pediu-lhe Jesus: Dá-me de beber, pois os discípulos tinham ido à cidade comprar mantimentos. Aquela samaritana lhe disse: Sendo tu judeu, como pedes de beber a mim, que sou samaritana? Pois os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: Se conhecesses o dom de Deus, e quem é que te diz: Dá-me de beber? Certamente lhe pedirias tu mesma, e ele te daria água viva. A mulher replicou: Senhor, não tem como tirá-la, e o poço é fundo. Donde tens, pois, essa água viva? És porventura maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, do qual ele mesmo bebeu, e também os seus filhos e os seus rebanhos? Respondeu-lhe Jesus: Todo aquele que beber desta água tornará a ter sede, mas o que beber da água que eu lhe der jamais terá sede. Mas a água que eu lhe der virá a ser nele fonte de água que jorrará até a vida eterna. A mulher suplicou: Senhor, dá-me dessa água, para que já não já não ter sede, nem vir aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama teu marido e venha cá. A mulher respondeu: Não tenho marido. Disse Jesus: Tens razão em dizer que não tens marido. Tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu. Nisto disseste a verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que é em Jerusalém que se deve adorar? Jesus respondeu: Mulher, acredita-me, vem a hora em que não adorareis o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores hão de adorar o Pai em espírito e verdade, e são esses adoradores que o Pai deseja. Deus é espírito, e seus adoradores devem adorá-lo em espírito e em verdade. Respondeu a mulher: Sei que deve vir o Messias, que se chama Cristo. Quando, pois, vier, ele nos fará conhecer todas as coisas.
Disse-lhe Jesus: Sou eu quem fala contigo. Nisso seus discípulos chegaram e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Ninguém, todavia, perguntou: Que perguntais? Ou que falas com ela? A mulher deixou seu cântaro e foi à cidade, e disse àqueles homens: Vinde e vede um homem que me contou tudo o que tenho feito. Não seria ele, porventura, o Cristo? Eles saíram da cidade e vieram ter com Jesus. Muitos foram os samaritanos daquela cidade que creram nele, por causa da palavra da mulher que declarara: Ele me disse tudo quanto tenho feito. Assim, quando os samaritanos foram ter com ele, pediram que ficasse com eles. Ele permaneceu ali 2 dias. Ainda muitos outros creram nele por causa das suas palavras. E diziam à mulher: Já não é por causa da tua declaração que cremos, mas nós mesmos ouvimos e sabemos ser este verdadeiramente o Salvador do mundo. Então, essa é a narrativa do evangelista João sobre a samaritana. E agora vamos fazer uma reflexão, um aprofundamento sobre o que essa mensagem do evangelho tem para nos ensinar no dia de hoje. Mas antes, quero te pedir, se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva para não perder nenhuma de nossas atualizações. Deixa aqui a sua curtida, porque é muito importante para fortalecer o engajamento do nosso canal. Compartilha para que mais um irmão, uma irmã também possa fazer parte desse estudo. E deixa aqui o seu comentário sobre qual a sua opinião, o que você acha dessa passagem, do nosso estudo, para que a gente possa fortalecer a cada dia. Amém? Bem, aqui está uma passagem do Evangelho que é uma das minhas preferidas, né? A Samaritana. E é uma passagem carregada de muito simbolismo, né? Muito contexto, né? Daquele tempo, né? Daquela época de Jesus. Então eu quero aqui fazer aqui a nossa reflexão pelas etapas que estão descritas aqui no Evangelho de João. Bem, primeiramente, João, ele começa falando que os fariseus começaram a comparar Jesus com João Batista. Percebe que aqui eles tentam testar as vaidades aqui, né? Porque mesmo Jesus estando cumprindo o seu ministério, João Batista manteve, né? Embora ele veio para anunciar o Messias, como a chegada do Messias, que é o Cristo Jesus, ele manteve a sua peregrinação, né? Os seus trabalhos permaneceram. E aí é claro, né? Ele vinha anunciar quem viria e, obviamente, que a pessoa esperada atrairia mais curiosidade, né? Atrairia mais o desejo das pessoas. E foi o que aconteceu, né? Então, gradativamente, as pessoas que acompanhavam Jesus foram crescendo e as que estavam com João diminuindo. O próprio João Batista já deu esse testemunho, né? Vocês lembram que lá, quando a gente estudou aqui essa passagem, né, do testemunho de João Batista, em uma das versões dos evangelhos, o que que ele vai dizer? É necessário que a cada dia ele cresça e eu diminua. Então, essa questão já foi prevista por João, que era natural que Jesus fosse crescendo e que ele fosse diminuindo, né? E aqui também, no primeiro parágrafo, tem um aspecto interessante, né? Porque nós estamos, nesse momento, fazendo estudo do ministério de Jesus na Judéia. E o que que vai acontecer aqui? Jesus, ele sai da Judéia e volta para a Galiléia, de onde ele começou o seu ministério, né? E como ele estava voltando da Judéia para a Galiléia, naturalmente ele tinha que passar por Samaria. Lembra aqui no estudo que quando Jesus estava no início do ministério, que ele tinha que passar pela Samaria,
Eu vou até recordar aqui que nós já estudamos aqui essa passagem para fazer uma comparação muito pertinente aqui. Olha só, quando Jesus se dirigia é, no sentido da Judéia, né, indo para Jerusalém, vocês se recordam que ele envia dois discípulos, não é, para que procurassem acomodação para eles nesse trajeto até a Judéia, né, sentido Jerusalém. E o que é que acontece? A hospedagem é negada, né? Até que os dois discípulos ali, se eu não me engano, se eu estiver enganado, vocês me corrijam aqui, acho que João e Tiago, né? Eles se indignam tanto a ponto de perguntar se Jesus quer que eles mandem vir fogo do céu para cima dos samaritanos. Olha só, hein? Ainda bem que eles não têm esse poder, né? E Jesus vai ali e repreende eles. Por que eu estou fazendo essa comparação? Porque no final, e aí a gente vai aprofundar aqui depois, acontece o contrário, né? Os samaritanos pedem para que Jesus fique, né? Mas o primeiro episódio do contato, Jesus foi rejeitado pelos samaritanos, que nem conheciam Jesus, mas por conta da cultura de rivalidade entre esses dois povos, né? Porque judeus e samaritanos, eles não se davam, né? Então aí Jesus, por isso que enfatiza que Jesus deveria passar por Samaria, porque não era uma cidade qualquer, era uma cidade que os judeus tinham rivalidade, né? E aí ele vai para esse sentido, né, a Samaria, ele vai encontrar o quê? O poço de Jacó, né, o lendário poço de Jacó. E aí Jesus ele senta ali para descansar, né, que já era ali meio-dia. E Jesus, como ele era ali um viajante, ele não tinha balde, né? Ele sentou ali no poço, mas sem poder acessar a água daquele poço. E aí acontece um encontro casual, né? Primeiro que Jesus ele não combinou de ir até o poço, ele estava voltando, né? Parou para descansar. Naquele mesmo momento chega uma mulher samaritana para buscar água, né? Então Jesus ele faz um pedido, né? Dá-me de beber. E aí de imediato tem um estranhamento, né? Da mulher. É como assim? Como é que um judeu pede para uma samaritana? Ou seja, o nível de rivalidade era tão grande que nem sequer um copo d'água um samaritano dava para um judeu ou um judeu para um samaritano. Tanto foi o espanto, né? Um judeu está me pedindo água. Por quê? Porque esses dois povos eram rivais, né? E aí Jesus ele começa todo um ensinamento, né? Baseado na questão da água. E Jesus, ele era muito didático, né? Ele tinha uma pedagogia de ensinamento, né? Uma abordagem incrível. Porque lembra que num dos estudos aqui eu tinha colocado para vocês que Jesus ele sempre trabalhava com elementos do cotidiano das pessoas, né? Então ele citava muito essa questão do mar, do peixe, das redes, né? Da árvore, dos frutos, da sombra. Então ele trazia sempre elementos ali daquela comunidade. E na ocasião, ele traz como elemento justamente o quê? A água, né? Porque todo o debate ele se dá em torno da questão da água, né? De um judeu que pede água para uma samaritana. E Jesus ele vai construir toda uma narrativa em cima da água. É muito interessante isso, né? E não somente a água no aspecto material, né? Jesus ele traz à água uma conexão espiritual, né? Que de uma água que jorra para a vida eterna, né? Aquela água que de lavar a alma, né? De limpeza espiritual, né? E aí quando a mulher ela fala, né, que ali Jesus vai colocar aqui, além dessa questão da rivalidade, ele fala que a mulher de verdade não sabia com quem estava falando, né? Tanto que ele fala, né, que se soubesse quem está te pedindo, você lhe pediria água.
E aí vai causar espanto dessa mulher, né? Como assim? Ele está passando por aqui, ele não tem balde e diz que eu deveria pedir água para ele, né? E aí Jesus então ele vai discorrendo, né, toda uma narrativa em relação à água. E a mulher pergunta se ele era maior do que Jacó. Porque os judeus, eles reverenciavam muito, né, os patriarcas e os profetas, né? Os fariseus, em várias ocasiões, eles vão perguntar para Jesus, né, como você pode ser maior do que o nosso pai Abraão? E a mulher, ela traz aqui, você é maior do que Jacó, que nos deu esse poço? Então, eles tinham, não é, essa reverência e que Jesus, em nenhum momento, colocou para baixo, né, Abraão ou Jacó. Mas ali estava perante ela o Filho de Deus. E aí, de fato, sim, Jesus é maior do que Abraão, do que Jacó e de quaisquer um dos homens, independente da grandeza dos seus feitos, né? E aí, quando Jesus ele fala de uma fonte de água que jorra para a vida eterna, ele vai chamar a atenção da mulher, né? E aí causa espanto, né? Então, o que que a mulher pede, né? Dá-me dessa água. Só que ela ainda está no campo da materialidade, né? Por que que ela pede essa água que jorra para a vida eterna? Porque ela pegou o eterno, né? Opa, essa água não acaba? Então, o que que ela fala? Dá-me dessa água para que eu já não tenha de ter sede nem vir aqui para tirá-la. Ela ainda não compreendeu toda a dimensão espiritual que Jesus estava colocando ali na questão da água, né? E aí Jesus ele faz uma abordagem assim bastante humanizada com ela, né? E também para testar a sua sinceridade, né? Quando Jesus ele fala aqui, né? Vai, chama teu marido e venha cá. Jesus sabe de todas as coisas. Ele sabia a situação daquela mulher. Mas ele faz um teste para ver o que que ela diria. E ela é sincera: não tenho marido, né? E aí Jesus ele profetiza, né? E aí ela fica admirada, né? Quando ele fala que você teve 5 maridos e o que agora tens não é teu. E quando Jesus fala que ela teve 5 maridos e que o atual não é dela, muito provavelmente ela não era uma viúva de nenhum deles, né? Ela teve 5, ou seja, esses maridos poderiam estar vivos e ela estava vivendo com um outro homem que na tradição, não é, era fora do cumprimento da tradição, ou seja, ela estava amasiada, né, vamos dizer assim. Ela era companheira de um outro homem. Então, ela não seguiu o rito judaico, cristão, não é? Depois da questão do casamento. Ela morava com um homem sem ser casada com aquele homem. Mas aí tem um aspecto interessante. Jesus ele não julga essa mulher. Ele só fala que ela disse a verdade. Não, de fato. Você teve 5 e o que tens agora não é teu, né? Então Jesus ele sempre acolhe, né? A gente vai perceber que em nenhum momento Jesus ele julga situações que colidem com a tradição. Ele simplesmente disse o que ele sabia da mulher. Em nenhum momento ele fala, olha, você tem que mudar essa conduta. Essa situação não pode continuar. Jesus ele simplesmente ele apresenta a situação e se recolhe, né? Ele não debate esse assunto, ele não expõe aquela mulher, ele não julga, né? Então que a gente aprenda com o nosso Senhor de lidar com situações adversas, né? Que estão fora daquela tradição que nós conhecemos e só Deus para julgar, né? Essas ações. E aí ele vai fazer um debate, né, sobre essa questão se adora na Samaria ou se adora em Jerusalém, porque tem todo um contexto histórico, né, por trás dessa conversa de Jesus no Antigo Testamento. Você vai revisitar para poder entender o porquê que existe essa questão de adora em Jerusalém ou adora ali na Samaria, né? Então toda essa esse debate ele está ancorado naquilo que dispõe no Antigo Testamento, né? E aí Jesus ele vai é, ampliar essa visão e reconhece que de fato a salvação ela vem dos judeus, né? E que Deus ele é espírito, ele deve ser adorado em espírito e em verdade.
que é muito importante, né? Porque Jesus ele espiritualiza e materializa, né, essa relação com Deus. Por quê? Porque Deus é espírito, mas a gente não pode ficar só no campo da adoração, né? Jesus ele pede uma prática de vida, né? Então ele não quer somente adoradores, como adorando um Deus que está no céu, mas o Deus que vivencia, né, aqui no plano material, aquele Deus que caminha junto conosco, né? Então, um Deus vivo entre nós, né? Então, Jesus ele quer enfatizar Deus para além da dimensão espiritual. E essa mulher samaritana, ela crê, não é? Que ela fala que sabe que deve vir o Messias, que se chama Cristo e que ele fará conhecer todas as coisas. E Jesus, raramente, ele se apresenta tão diretamente como ele faz aqui. Em poucas vezes você vai ver no Evangelho Jesus de imediato falando, eu sou Cristo, né? Ele sempre faz essa abordagem de forma figurada. E aqui para essa mulher, ele se apresenta diretamente. Você está falando com ele, né? Então ele não faz nada por parábola, nem por nenhum tipo de comparação. Ele fala, não, você está falando com o Cristo. Aí você imagina o impacto, né? Ou seja, essa mulher tinha fé. Ela também esperava o Messias. E de repente, na frente dela, ela estava falando com o próprio Messias, né? O Filho do Deus vivo. Olha que maravilha, né? E aí os discípulos, eles têm uma surpresa quando eles voltam. E aí, antes da volta dos discípulos, essa passagem de João, ela é bastante inusitada por vários aspectos, né? Mas dentre eles, que aqui Jesus fica sozinho, percebe? Era um período em que os fariseus já estavam perseguindo Jesus. Jesus ficar sozinho, sem os discípulos, era totalmente inseguro, né? E normalmente os discípulos, principalmente Pedro, que era o líder dos apóstolos, ia fazer com que pelo menos um ficasse ali de prontidão para aquilo que o mestre precisava. E Jesus estava sozinho, cansado e com sede. Uma situação que não vai se repetir, né? De Jesus ficar numa condição como essa, sem nenhum dos discípulos. Muito embora que Jesus normalmente ele ficava sozinho quando ele ia orar, mas os discípulos ficavam pelo menos três ali, né, os principais. Jesus gostava muito de estar ali com Pedro, muitas vezes o André, Tiago e João, né? Esse quarteto quase sempre estava com Jesus. Mas naquele momento ele estava totalmente só, que é uma situação que só vai acontecer ali depois da primeira multiplicação dos pães, né? Quando Jesus ele vai despedir a multidão de mais de 5.000 homens, né? Digo mais de 5.000 porque não contaram mulheres e crianças, poderia ter 10, 15 mil pessoas ali. E Jesus despede os discípulos, né? Eles vão para a barca e ele fica sozinho, e já era noite, né? Se despedindo da multidão, e ele ainda vai orar e de madrugada, e aí tem aquele episódio de Jesus andando sobre as águas, né? Então, tem essa conexão aqui. Mas foram raras as situações em que Jesus ficou completamente sozinho. E por que que os discípulos ficaram admirados? Porque era um homem conversando com uma mulher. E naquela cultura, tanto judaica quanto samaritana, mas principalmente judaica, uma mulher não poderia ficar sozinha com um homem que não fosse seu marido. Então Jesus ele teve uma longa conversa, um homem e uma mulher sozinhos, que não era comum ali. Mas os discípulos, por respeito e por espanto, talvez também, eles não questionam, né? Nossa, senhor, o que está fazendo conversando com uma mulher ali? Eles não perguntam, mas eles se admiram de ver Jesus ali sozinho conversando com uma mulher que sequer conhecia, não era uma das mulheres que seguiam Jesus, né? Era uma mulher samaritana, né? Bem, e aqui, essa mulher, ela não somente crê para ela mesma, ela vai fazer o quê? Ela vai evangelizar, né? Ela não foi para casa ficar lembrando das palavras de Jesus. Ela, ao mesmo tempo, ela recebe, ela crê em Jesus. Nós estamos falando aqui de uma mulher samaritana que prontamente, a partir da narrativa de Jesus, ela acredita, ela tem fé que Jesus era o Filho de Deus.
Olha o quanto foi difícil colocar isso na cabeça dos judeus. Por mais, olha, essa mulher não viu nenhum milagre. Pela narrativa de Jesus, ela acreditou. E os judeus queriam que Jesus fizesse descer fogo do céu, fizesse sinais ali para provar que ele era filho de Deus. E ela acreditou somente pela conversa que teve ali com Jesus. E com ela, os samaritanos. E aí eu volto ali no início que eu estava falando. Quando eles iam para, no sentido de Jerusalém, né, ali assim, pela Judéia, eles sequer receberam Jesus. E agora, o que que eles pedem? Primeiro, acreditam em Jesus, né, que têm convicção de que eles estavam ali falando com o Filho de Deus e convidam Jesus para ficar. E aí, minha irmã, meu irmão, é, é muito importante aqui entender como Jesus age, né? Jesus ele não insistiu quando ele foi rejeitado. Ele podia se impor. Não, vou me receber sim. Quando o samaritano não recebe, o que que ele faz? Ele vai por um outro caminho, passa por uma outra cidade. E aqui esse mesmo povo que recusou Jesus, que rejeitou Jesus, convida para que ele fique. E Jesus fica, ensina e mais samaritanos vão crer na palavra de Deus. E não somente pela mulher, mas por ter ouvido da boca de Jesus. Amém? Então essa passagem, ela nos ensina muito, né? Como Jesus, ele não rejeita ninguém no seu ministério. Todas as pessoas que procuraram Jesus, elas foram acolhidas, né? E aqui nós já falamos de mulheres pegas em adultério, nós falamos de mulheres pagãs, nós falamos de endemoniado, nós falamos de publicanos, toda a sorte de pessoas que eram pessoas que não estavam no rebanho, né, vamos dizer assim, não eram parte do rebanho, não faziam parte da cultura judaica, mas que acreditaram e Jesus acolheu. Então vamos aprender com Jesus, sempre acolher. Ainda que você pode se chocar com a situação, com o que aquela pessoa faz, não julgue, acolhe, porque muitas pessoas estão no erro por não conhecer a palavra, não por não terem fé, né? A gente vê vários testemunhos aqui no Evangelho de pessoas que eram pagãs e que tiveram fé. Essa samaritana também tinha fé. Então, no que a gente seja muito ágil em acolher e tardio ou até necessário que não sejamos julgadores de ninguém. Cada um tem a sua história, tem o seu contexto de por que age daquela forma. E quando você acolhe, você tem uma oportunidade de evangelizar, de trazer essa pessoa para próximo de Deus e não afastar, né? Quantas vezes a gente faz um movimento de afastar as pessoas e não de trazer as pessoas? Então, que a gente siga então aqui o exemplo de Jesus, de acolher todos os povos, todos os entendimentos e trazer para a palavra de Deus. Amém? Então, que a nossa fé e a nossa perseverança seja grande como essa mulher samaritana, não somente para nós, mas de darmos também testemunho para que outros também creiam na palavra de Deus. Amém? Então, muita paz, muita luz no seu caminho, que Deus te abençoe hoje e sempre. Amém? Forte abraço.